de homem, que não seja carne, meu Pai, nem o sangue, mas que teu Espírito Santo se utilize dele, Pai, de uma maneira especial e poderosa. Prepara a tua igreja nesta noite, Pai, toca nos corações, meu Senhor, tão somente, meu Pai, que teu Espírito Santo venha achar lugar na vida de muitas pessoas aqui nessa comunidade. Em nome de Jesus, meu Pai, nós aniquilamos, quebramos, Senhor, destruímos toda, aleluia, a armadilha do diabo, tudo aquilo, meu Deus, que vem tentar contra o teu povo nesta noite, para que tão somente, meu Deus, a tua palavra seja tão somente, aleluia, eficaz, Senhor, e fumegante como fogo, que arde na alma e no espírito, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Graças a Deus. Pode sentar, povo de Deus. Glória a Deus. Dá só um toquezinho ali. Aumenta só um pouquinho. Esse microfone. Foi muito alto. Baixa só um pouquinho. Glória a Deus. Tá bom por aí. Tá bom por aí. Glória a Deus. Queridos, olha, deixa só. Escuta bem. Eu quero fazer um apelo agora. E esse apelo que eu faço é para que os irmãos orem e prestem atenção ao que o Espírito de Deus vai dizer, ao que o Espírito de Deus vai falar. Aqueles que vieram nesse lugar em busca de uma palavra do homem, vai sair daqui hoje bem decepcionado. Agora, aqueles que vieram aqui em busca de uma palavra, baixa só um pouquinho. Glória a Deus. Tá bom por aí, né? Genival, Genival, tá bom? Tá bom? Tá bom. Glória a Deus. Então, escute bem essa palavra no nome de Jesus. Escuta bem essa palavra. É Paulo escrevendo no último capítulo da carta aos Coríntios, dizendo para eles assim: olha, uma porta foi aberta. Quando a Bíblia fala em portas, aleluia, ela fala de oportunidades. Dá para você dizer amém? Amém. Sim. Olha, quem quiser se alimentar hoje vai ter que abrir a boca. Vai ser de luxo cheio hoje, né? Tem que abrir a boca aqueles que quiserem se alimentar. Glória a Deus. Não, vou ficar quieto agora, vou parar. Já vi que ele apita quando a gente vai. Então, queridos, escuta bem, uma porta foi aberta, Paulo está dizendo. E não foi uma janela, uma brecha. Ele disse uma porta eficaz. Uma oportunidade grande. E eu não posso perder. Portas abertas são oportunidades para a igreja. Que igreja? Você! Cadê a igreja daqui? Cadê a igreja? Olha aqui, ó. Então, portas abertas são oportunidades que Deus abre para a igreja. Oportunidades. E quando a igreja perde oportunidades, ela está fechando portas. Eu não sei porque Deus está me conduzindo por esse caminho. Mas afinal de contas, eu não estou aqui para dizer o que eu quero dizer. Eu não estou aqui para falar o que eu quero falar. Eu estou aqui como um porta-voz, como um carregador de recado, como um carteiro, como embaixador. Você sabe o que é embaixador? Toda nação, por exemplo, o Brasil, tem um embaixador em cada país do estrangeiro. Qualquer problema que houver com um brasileiro na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, ou em qualquer outro país do globo, ele é levado ao consulado brasileiro na Inglaterra.
ao consulado brasileiro na Alemanha ou em Portugal ou em qualquer outro país do mundo. E a igreja, nós somos peregrinos na terra. O que é peregrino? Peregrino é aquele que está passando. Eu posso subir amém aqui? Glória a Deus. Olha bem no rosto dela, olha bem no rosto dele e diga assim: olha, não te conforma com as coisas daqui, não te apega com as coisas daqui, porque você não é daqui, você está passando por aqui. Nós temos um cântico no hinário cristão que diz assim: sou forasteiro aqui, de terra estranha sou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, me manda em seu amor as boas novas de perdão. Esse é o objetivo de cada embaixador de Jesus Cristo na terra. Esse é o objetivo de cada embaixatriz na terra. É ser um porta-voz, é ser um mensageiro. Está passando aqui. Diga de novo para ele, para ela, para eles não esquecerem: você não é daqui. Está passando aqui. Você já viu lá na igreja romana, eles costumam chamar algumas igrejas de paróquia. Essa paróquia vem de peregrinos, de passageiros. Então, queridos, não te apega tanto às coisas daqui. Porque um dia esse menino vai fazer o quê, meu filho? Vai lá no banheiro, né? Pronto, a partir de agora está proibido banheiro e água. Tá legal? Pronto. Glória a Deus. Então escuta bem, irmão, porque eu não vou demorar muito, não. Glória a Deus. Escuta bem essa palavra. Você é peregrino aqui. Você é peregrino aqui. Eu sou peregrino aqui. O que eu tenho foi Deus que me deu para eu me mover na terra. Mas quando eu for embora, eu não levo nada daqui. Um dia Deus apareceu a Abraão em uma terra de idólatras e disse para ele: Abraão. E ele ficou encantado, porque ele via aquela voz, mas ele não via quem chamava. Abraão! E ele disse: eis-me aqui. E Deus disse para ele: saia da sua terra. Glória a Deus. Saia do meio dos seus parentes. E vá para uma terra que eu te mostrarei. Repara que o verbo mostrar está no futuro. Tem muita coisa acontecendo na sua vida agora que você só vai entender mais tarde. Nem tudo que está acontecendo a você agora, você vai entender agora. Você vai entender com o tempo. Com o tempo. Muitas vezes a gente quer as coisas de Deus serem rápidas. Um dia, Jesus pegou água e pôs numa bacia, enrolou-se numa toalha e começou a lavar pé dos discípulos. Poxa vida, quando Pedro viu aquilo, Pedro ficou contrariado, ficou revoltado. E falava com os outros apóstolos: não pode, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor, Ele está acima de todos nós. Como é que Ele se passa a lavar pé dos discípulos? Isso é um comportamento de escravo, isso é uma atitude de servo.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo aqui. Está dizendo na igreja. Chegou a hora de Pedro, e quando Jesus foi pôr a mão nele, eu não concordo que o Senhor faça isso. E Jesus disse para ele: Pedro, o que eu faço agora, você não entende. Tem muita coisa acontecendo na sua vida, minha irmã. Tem muita coisa acontecendo na vida aqui dos ministros, na minha, na nossa vida, que a gente não está entendendo nada. Um dia a gente vai entender. E Pedro ficou relutando. Aí Jesus agora tomou na corda. Se eu não lavar você, se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte nesse ministério. E aí Pedro, que não era maluco, disse: não só o pé, mas também a cabeça. Naquela altura já tinha passado por ali 22 pés, porque cada discípulo tem 2 pés. Já tinha passado 22 pés. E agora faltavam os 12 de Pedro. E a água estava bastante suja, viu? Imagine, naquele tempo que não tinha sapato, meia, o povo andava de chinelo, né? Naquela poeira, a água estava turva, estava suja. Mas agora, diante da palavra de Jesus, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte nesse ministério. Glória a Deus. O tratamento para o ministério começa embaixo, não é em cima não. O tratamento para servir no ministério começa na base. Glória a Deus. Eita, soberano. Mas tem pessoas que querem começar pela coroa, não. A coroa você vai receber lá em cima da eternidade, das mãos dele, se tiver praticado coisa boa. Eita, soberano. Glória a As Deus. pessoas já querem começar. Eu sou. Eu posso. Eu faço. Diante de Deus você não é. Ele é. Glória a Deus. Diante de Deus você não faz. Ele faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro não estava entendendo. Pedro não estava entendendo como muitos não estão entendendo. Então a gente começa pequeno, de forma desacreditada. Olha aqui, ele está dizendo: a porta foi aberta, a oportunidade está aí. Mas tem muito adversário. Para que ele não falou de inimigo, ele falou de adversário. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Por exemplo, agora mesmo está acontecendo jogos das seleções do mundo. Na hora que eles estão na disputa jogando, rapaz, cada um luta para defender a sua camisa, para defender o seu país. Um dá canelada no outro, derruba o outro no campo e tal. Quando acaba a partida, eles tiram a camisa, troca de camisa, bate na costa do outro, alisa a cabeça, abraça. A diferença é que os adversários ainda se reconhecem. Os adversários ainda se respeitam. Os inimigos não levantam para te destruir, levanta para te matar. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo? Uma pessoa pode se levantar como sua adversária, mas se ela não é sua inimiga, ainda há a possibilidade de aliança, de reatamento, de conserto. Glória a Deus. Mas se é o inimigo, meu Deus, guarde-se dele, livre-se dele. Só quem está entendendo pelo
Espírito. E Ele está mandando, bota a mão em cima. E diga graças a Deus. Graças a Deus. Então o que eu quero? Que as igrejas daqui, de Toretama, de Caruaru, de Vertentes, de Itaquaritinga, lá de Pão de Açúcar, de Bacana, de todo lugar onde nós estamos plantando uma base missionária, que as igrejas que já estão ali, como a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, entendam que nós não somos seus inimigos, e muito menos seus adversários. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz no Salmo 131, 1 e 3, como é bom, como é agradável viver unidos os irmãos, porque ali o Senhor opera a bênção e libera a vida para sempre. Glória a Deus. Em 17:21 de João, na oração sacerdotal de Jesus, ele vai dizer: Pai, Pai, que eles vivam unidos, assim como eu estou unido a Ti, e Tu estás unido a mim, e eles se unam em nós, para que o mundo... Glória a Deus! Como é que o mundo vai crer no evangelho rachado, dividido? Aleluia, Jesus. Não sejam adversários nem inimigos de ninguém, de igreja nenhuma. Olha, você foi chamado para servir a Cristo. Eu vi aqui o irmão cantar, que coisa bonita o irmão cantando. Deus abençoe. Cadê ele? Está por onde? Está lá atrás, né? Está ali no cantinho. Veio aqui e entregou o seu recado, cantou. Cantou. E quando ele foi saindo, Deus me deu uma palavra: você é propriedade de Deus. Você não é propriedade da placa de uma igreja, de uma denominação, de uma convenção. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você sabe por que é que cada cristão recebe uma Bíblia, mesmo sem saber ler? Que é para quando chegar no dia, no grande dia, não dizer assim: eu não sabia. O pastor da minha igreja não me falou. E aí o Espírito Santo vai lhe dizer: e a Bíblia que você tinha, você fazia o que com ela? Então você, menina, é propriedade de Jesus Cristo. Você, senhora, é propriedade de Jesus. Essas mulheres que adoraram a Deus divinamente bem são propriedades de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Paulo diz assim: a porta foi aberta. Quer dizer, a oportunidade está ali. E é uma porta boa, é uma porta eficaz. Mas adversário, olha aqui, vê lá, volta no texto lá atrás. Mas há muitos adversários. O comentário amanhã: rapaz, abriu mais uma igreja. Glória a Deus. Não já tinha igreja por aqui? Eu não quero ver ninguém na minha igreja, naquela igreja. Parece que nós não somos de Deus. Parece que a gente serve ao Deus errado. Não faz isso. Como é que você se levanta contra a sua família? Como é que você se levanta contra seus irmãos? Não se levante contra eles. Quando eles disserem assim, assim, você diz: tá bom, meu irmão. E Deus te oriente. Acabou. Acabou. Então observe bem essa palavra. Nesse ano de 2014, glória a Deus, nós estamos trabalhando com despertamento. A igreja tem que ser despertada. A igreja tem que ser mobilizada. E a igreja tem que passar por mudança. Mudança. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses 3, ele dá uma lição para quem quer avançar. Ele dá uma lição para quem quer mudar. E o que ele diz? Deixando lá atrás
as coisas que ficaram lá atrás, e avançando para as que estão na minha frente, prossigo para o alvo. Tem um cântico por aí que diz assim: vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Já ouviram? Vem deixar o teu fardo pesado aos pés de Jesus. Sentirás o alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o teu fardo pesado. Oh, Jesus. Sim, por que é que você está carregando ainda? Por que é que você está carregando esse fardo pesado, sujo? Está escrito lá em Mateus 11, de 28, 29 a 30 por ali, Jesus Cristo dizendo: venham a mim, venham a mim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, descanso para vossas almas. Glória a Deus. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha no teu irmão, olha na tua irmã e diga assim: se o fardo está pesando, não é de Jesus. Diga: se o jugo está apertando, também não é de Jesus. Dê um forte aplauso ao Espírito Santo. Glória a Deus. Venham todos. Está cansado? Venham. Estão sobrecarregados. O que é sobrecarregado? É a pessoa que já está levando um peso além da capacidade dela. É como o Fiat de Genival. Só anda sobrecarregado. Glória a Deus. É mesmo. Sobrecarregado. E eu os aliviarei. Você sabe qual é a diferença entre Deus e o diabo? É que o diabo, quando vê que você está oprimido, carregado, pesado, morrendo debaixo da carga, ele joga mais peso em cima. Que é para te esmagar, para te destruir. Mas com Jesus não, a coisa está pesada. Você se apresentou a ele, ele pega esse fardo. Aleluia! E tira das suas costas. Tira das suas costas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra é para esse ano de 2014: despertamento, mobilização e mudança. Ninguém pode continuar do mesmo jeito. Tem que haver mudança. E toda vez que essa palavra aparecer na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, nós temos que fazer 3 perguntas. Eu vou mudar para melhor ou para pior? Ou vou continuar no mesmo? Olha lá, qual é a 3 perguntas? Alguém chega para Marta e diz assim: Marta, você precisa mudar. Marta tem que fazer 3 perguntas para ela mesma. Eu vou mudar para melhor, para pior, ou vou continuar do mesmo jeito? Se for mudança para pior, nem saia do lugar. Dê glória a Deus, cadê a glória? Se for para pior, querido, nem mude. Se for para continuar no mesmo, fique na condição que está. Você vai mudar de uma coisa para continuar a mesma coisa, né? Aí você mora numa casa, tem goteira. Aí alguém diz assim: eu tenho uma casa ali para alugar. Aí você vai lá, também tem goteira. Aí você agora vai ter que colocar as vantagens e desvantagens das 2 casas com goteira. Agora, se a proposta é mudar para melhor, arrume a mala. Arrume a mala. Arrume a mala. Arrume a mala. Essa palavra é profética. Glória a Deus. Para pior se aquete, para
primeiro. Quer aprender? Jesus Cristo disse lá em Mateus 6,33, se não me engano: buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não, primeiro eu quero um carro bom, eu quero uma casa boa, eu quero um salário bom. É ou não? E Jesus? Qual é a prioridade de Jesus na sua vida, minha amiga? Qual é a prioridade de Jesus na sua vida, meu amigo? Qual é a prioridade para Jesus, pastor, pastora, apóstolo, seja lá quem? Seja lá quem? Qual é a prioridade? Então a mudança, ela exige prioridade. E a chave para a mudança é rompimento. Você entendeu? Olha para cá. Para de distrair aí, seja lá com o que for. Glória a Deus. Você pode dizer para ela, você pode dizer para ele, diga: a chave para a mudança está no rompimento. Olha para ele, para ela de novo, diga: tem que romper. Glória a Deus. Aí você vai mudar e fica agarrado, ligado, querendo se libertar, vai preso. Aí tira um braço e fica preso uma perna. Quem tem ouvidos? Mas você não fala não. Quem tem ouvidos? O Espírito está dizendo na igreja. Glória a Deus. Eu tirei minha mão, mas foi enganchado meu dedo. Mudança é rompimento. Eu trabalhei 20 anos numa multinacional, em uma empresa só, 20 anos. Eles me aborreceram, pedindo demissão. E aí o engenheiro de produção me disse: olha, toma cuidado, o salário que você tem é alto, e a tua indenização em 6 meses tu vai comer. Aí eu quero ver como é que tu vai viver. Já foi me lançando uma praga. E eu olhei para eles e disse assim: fazem 20 anos que eu trabalho para vocês e vocês enriquecem nas minhas custas. Como é que eu vou morrer de fome sozinho? Era 1992. Estamos em 2014. Eu nunca tive uma vida tão bem zelada, tão bem cuidada, tão bem orientada como agora. Mas tem que romper! Olha que a cadeira está baixa! Se eu fosse você, dava até mais glória. Olha a carteira que me desliga do rol. Mudança. Toda mudança requer rompimento. Grande Deus. Toda mudança pede 3 perguntas. Recebe dele. Glória. Lavanda, rabas. Vou mudar para melhor, mude hoje. Vou continuar no meio aqui, rapaz. Peraí, deixa eu pensar. Para pior, Marta, não tire nem o dedo do canto, quer tirar o pé. Não vale a pena. Quem aqui está aprendendo alguma coisa com o Espírito Santo? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Então observe só. Mudança exige oportunidade. E oportunidade é aproveitar o que está passando. Diga oportunidade. É aproveitar o que está passando. Olha para mim. O que é que está passando agora? O que é que está passando agora? O que é que está passando hoje? Aproveite. Mas eu não estou entendendo, não estou alcançando o que o profeta está dizendo. Você lembra de Bartimeu? O cego Bartimeu, que estava lá no meio da rua pedindo esmola com a capa suja. E ele está lá, uma esmola, de repente ele vê um tropel. O que é tropel? Uma multidão andando. E um fala-fala, e barulho de pisar. E aí o cego Bartimeu, glória a Deus, que era cego, mas não era surdo. Tem gente que é as duas coisas, né? Tem gente que é as duas, cego e surdo. Mas Bartimeu era, mas não era. Quem tem ouvidos,
Espírito está dizendo na igreja. Glória a Deus. E aí, Bartimeu, vem cá, eu tô aqui. Quem é? Que barulho é esse? Quem está passando aí, hein? É uma passeata? É o quê? É o quê? Aí disseram para ele, é Jesus. Quem? Jesus. Eita, Jesus. O Filho de Deus Altíssimo. Glória a Deus. Profeta poderoso que Deus enviou na terra. Aí ele começou, Jesus. Jesus. Ele não viu. Mas ele tinha uma coisa importante. Ele tinha assim, Bartimeu era cego. Mas não era surdo, nem mudo. Você está entendendo o que é isso? Glória a Deus. A pior coisa que pode acontecer a você, que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, e está vendo o que você está vendo, e está ouvindo o que você está ouvindo, é fechar sua boca e confessar a Jesus hoje. É a pior coisa que pode acontecer a você. Bartimeu era cego, meu bispo, mas não era surdo. Quem é Jesus? Puxa vida, profeta de Deus, poderoso em palavras e obras. Bartimeu era cego, querido pastor, mas ele não era mudo. Jesus, Jesus, Jesus. E o povo dizia, cala a boca, cala a boca. Está vendo que aquele homem não vai dar ouvidos a ti? Quanto mais pediam para Bartimeu se calar, mas ele gritava desesperadamente, à medida que ele ia ouvindo, que aquela multidão ia ficando mais longe, ele gritava mais alto, aí Jesus parou. Olha só quanto tempo faz que você está clamando, quanto tempo faz que você está pedindo, quanto tempo faz que você está chorando. Vai chegar uma hora que ele vai parar. Só quem recebe essa palavra, Glória a Deus. chega uma hora que ele vai parar. E não só parar, mas vai dizer para as pessoas, traga ele aqui. O senhor está entendendo, querido? Tá, eu sei que está. Estou perguntando só para perguntar. O senhor está entendendo? E meu pastor? Glória a Deus. Quantos profetas do Altíssimo eu tenho aqui? Olhe para ele, olhe para ela e diga assim, quanto tempo faz que você clama? Quanto tempo faz que você pede? Eita, Jesus. A esperança está indo para longe. Glória a Estou Deus. gritando. Uma hora desse que vai parar. Dá um aplauso forte para o Senhor. Glória a Deus. Parou Jesus. Né? Quando Jesus parou, todo mundo se atropelava. O que foi? Foi que houve? Parou assim. Do nada. Quem é que vai prestar atenção no cego? Quem é que vai prestar atenção a pobre? Jesus. Jesus. Parou. Todo mundo. Chama ele aqui. Mas Senhor, chama ele. O cara foi lá, com brutalidade, pegou ele pelo braço. Vem, vem, o mestre chama. Aleluia! Aí Bartimeu, que era cego, mas não era surdo e não era mudo, não desistia, sabia que tinha que se livrar de um negócio. O Senhor está te chamando, está mandando te chamar hoje, mas você tem que se livrar de um negócio. Aí Bartimeu descia aqui, largou a capa no chão, aquela capa velha, suja, suada, e foi sem carta. Foi embora, glória a Deus, foi embora. Obrigado, meu irmão. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Quando chegou na frente de Jesus, cadê? Quem é? Deve ter tocado na cabeça de Jesus, nas barbas de Jesus, Maria de Jesus.
no ouvido e disse: estou vendo que é um homem muito parecido comigo. Muito parecido. Mas ele tem uma coisa que eu estou querendo. E aí Jesus disse: o que é que você quer? Será que Jesus não sabia o que é que Bartimeu queria? Será que Jesus não sabe o que é que você quer? Você pede todo dia, o teu vizinho sabe, tua vizinha sabe, teu patrão sabe, teu pastor, todo mundo sabe. Tu acha que é só Jesus que não sabe? Ô meu irmão, dá para tu dar uma glória a Deus? Dá para tu entender que essa palavra não é minha? Ela está chegando, ela está chegando, ela está chegando. Se todo mundo já conhece a tua história, todo mundo já conhece a tua vida, tu tem murmurado aqui, tu tem reclamado ali, o diabo já sabe, teu vizinho já sabe, teu aniversário já sabe, teu inimigo já sabe. Aleluia! Mas quando chegou diante de Jesus, pastor Glauber, Jesus perguntou: é o que você quer? Bartimeu estava diante de uma porta. Por quê? Porque Jesus Cristo disse: eu sou a porta das ovelhas. Todas aquelas que entrarem e saírem por mim, entrarão, sairão e encontrará pastagem. Aí Bartimeu disse: eu estou de frente a frente com uma porta. E essa porta representa para mim oportunidades. Olha, eu quero saber o que você quer. Eu quero ver. E Jesus olha para ele e diz: você crê que eu posso fazer isso? Eita, meu Deus, lá vai de novo. Cadê os profetas? Olhe bem para ele, olhe bem para ela, diga: você crê que Deus pode fazer isso? Dá um forte aplauso para os dois. Você crê? A coisa que ele vai fazer, viu? Que dia é hoje do mês? Que dia é hoje do mês? 15, não é? Oi? Tá bom. Glória a Deus. 20. Hoje é dia 20. Tá bom. Ó, para a semana eu tô aqui de novo. Tô lá em cima, em Santa Cruz. Tô lá na Rio Verde. Quem tiver saudade de mim tem que correr para lá. Então observa bem. Quer ver? Quero ver. Tá vendo aí? Diga comigo: Bartimeu era cego, mas não era surdo, não era mudo, não perdia oportunidades. E a porta se abriu. Ele começou a ver. E o que Paulo está dizendo aqui, escrevendo aos Coríntios, é: olha, eu estou diante de uma oportunidade, eu estou diante de uma porta, e eu não posso perder essa oportunidade. Era o que o apóstolo estava dizendo. Olha no teu irmão, olha na tua irmã e diga assim: oportunidades perdidas são portas fechadas. Glória a Deus. Agora fique de pé toda a igreja, eu vou concluir. Né? Glória a Deus. Se estire bem, né? Faz tempo que está sentadinho. Eleja a pessoa para quem você vai dizer essas palavras. Olha no rosto dele. Veja o companheiro, o baterista está sozinho. Não tem ninguém que já para profetizar aqui para ele. Ah, deixai-me comigo. Olhe para o seu companheiro, para a sua companheira e diga assim: glória a Deus. Se você não sabe o que quer, o tempo vai passar e nada vai acontecer. Dê um aplauso para o papai. Glória a Deus! Você não sabe o que quer. Está em cima do muro. Não sai, eu não sei. Deus não trabalha com quem anda em cima do muro. Deus não trabalha com espíritos divididos. Ou é ou não é. Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus é tudo ou nada. Só quem me entendeu. Com Deus é tudo ou nada. Não tem mais ou menos. Não tem em cima do muro. Não tem dúvida. Porque onde tem dúvida não tem fé. Onde não tem fé não há milagres.
Está tudo aqui na palavra de Deus. Glória a Deus. Repete de novo. Diga, se você não sabe o que quer, o tempo vai passar e nada vai acontecer. Aprendeu alguma coisinha? Agora olhe de novo para ele, olhe de novo para ela e diga assim: se você deixar que a sua vida flua como um rio, você vai acabar como um peixe na mesa de alguém. Aleluia! Então, pode, oportunidades são coisas que a gente tem que se abraçar com ela. Agora tem que ser boa, tem que ser boa, tem que ser boa, tem que ser boa. E eu vou lhe dar uma oportunidade agora. A oportunidade para quem ainda não decidiu por Jesus. A igreja toda, aqueles que já são cristãos, fechem os olhos e comecem a orar. Olha, a máquina já está virada para você. Onde está a primeira vida inteligente que quer render-se a Cristo? Levante a sua mão. Se você está perto de alguém que ainda não decidiu por Jesus, que ainda não decidiu pelo Evangelho, convide ela, vem cá, vem comigo ali. Onde está a primeira vida? Onde está a primeira vida preciosa que quer entregar-se a Jesus? Dá um sinal ou vem aqui com alguém. Onde está a primeira pessoa? A primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Onde está a primeira pessoa que quer morar no céu com Deus? Dê um sinal. Um sinal. Um sinal. Um sinal. Está vendo? Você está deixando a oportunidade passar. Não tem nada melhor do que Jesus. Nada. Nada é melhor do que Jesus. Nada. Tem alguém? Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estende teus mãos ao céu. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Glória a Deus nessa noite. Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, Deus de toda a eternidade, Deus de maravilha. Oh meu Deus, aprendemos da parte do Senhor nessa noite. Meu Deus, a semente foi lançada neste lugar e vai germinar, Pai, porque o Senhor é grande e o Senhor é poderoso. Oh,